Ecológicas e hidrológicas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, André Amorim. Oi, André, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado aqui por atender nosso convite. Bom dia, meu amigo Samuel Estraioto, e bom dia a todos os ouvintes, né? Estamos aqui, é cedinho, já pegando na labuta, né, Samuel? Ô, maravilha, é isso mesmo. Já cedo garrado no cabo da enxada, André. É isso aí, estamos juntos aí. André, então na abertura aqui da nossa conversa, eu citei essas chuvas, o clima, né, um pouco atípico, né, devido à força no decorrer aí dessa semana. A gente tinha até então, nos últimos dias, um veranico, algo que nós dois havíamos conversado, inclusive, lá no final do ano passado, apontando aí, ó, e aí você já dizia, olha, no começo de janeiro, no mês de janeiro, a gente deve ter um veranico. E assim aconteceu. E agora, o que se deve essa forte chuva que resultou nesta semana? As fortes chuvas, Samuel, que ocorreram, né? Agradeço sempre essas lembranças, porque mostra e demonstra, né, que nós estamos aí no caminho certo desse monitoramento, né, levando para a população todas as informações e contando sempre com vocês da comunicação para estar levando a nossa voz, né, o nosso áudio, o vídeo, né, para todos. Mas vamos lá. Então, até então nós estávamos com aquelas corredores de umidade e muita chuva em dezembro, os primeiros 15 dias aí de janeiro, e agora nós estamos com aquelas chuvas típicas de verão realmente, aonde você tem dois componentes, calor, né, se observarmos a atmosfera estava quente, né, bem quente durante os últimos dias, por conta desse veranico aí que nós tivemos, alguns locais realmente chegamos a ter 9 dias, 10 dias sem chuvas, mas começamos a ter, a partir de terça-feira, uma umidade entrando no estado de Goiás, e isso favorece essas áreas de instabilidade. Então, essas áreas de instabilidade que se formaram, nós tivemos chuvas intensas, né, por 2 vezes durante essa semana, a região noroeste chegou a chover 110 milímetros, e agora essa última, que nós tivemos aí de quinta para sexta, realmente trouxe mais estragos, porque caiu em uma outra região, onde nós chegamos a ter aí até 60 milímetros de chuva. Ali no setor leste universitário, por exemplo, chegou a chover 57 milímetros ali no período das 9 até as 2 horas da manhã. Lógico que naquele primeiro momento foi bem intenso. E agora, de agora para frente, nesses próximos dias, né, qual é a perspectiva? A gente deve ter chuvas mais constantes ou devemos permanecer nesse veranico alternado com pancadas de chuva? Sim, o que vai ocorrer para os próximos dias, né? Vamos falar um pouquinho do final de semana aqui, que o pessoal já fica até afoito, né? Mas não, para esse final de semana, as pessoas já notam essa diferença que está tendo no tempo. O que ocorreu? Nós tivemos uma frente fria se deslocando ali, essa frente fria está lá no oceano, lá na costa brasileira, mas ela consegue, quando ela passa, Samuel, ela trazer um arrasto, ela vem arrastando umidade da região norte. E com isso, vai melhorando, vamos colocar assim, aumentando essa nebulosidade. Sim, teremos pancadas de chuvas sábado, domingo. E para os próximos dias, para a próxima semana, estamos aguardando uma outra frente fria que, a princípio, terá uma intensidade um pouco maior e vamos ter chuvas aí quarta, quinta e sexta com um pouco mais de intensidade. Mas estamos monitorando e sempre repassando aí os boletins para todos, né, que assim desejam, né, a gente coloca aqui no nosso sistema e ele já vai enviando via WhatsApp também boletins aí para ajudar o pessoal. Bom, e André, então com essa perspectiva, né, que o senhor aponta para a gente, né, para esse final de semana, para os próximos dias, aí a gente, né, também leva aí a preocupação quanto a possíveis estragos, né, que a gente pode ter aí na nossa estrutura urbana, mas a gente pensando também em outro componente que está sendo muito presente nos debates, os reservatórios, nas áreas dos reservatórios, não só para abastecimento de água, mas também as áreas em que estão concentradas usinas hidroelétricas aqui no estado de Goiás. A gente deve ter também uma concentração de chuva ou algo muito desregulado neste instante, muito espaçado, sem uma constância? As chuvas de verão, Samuel, até bom colocar aqui, né, fazendo um breve relato, o que nós estamos tendo? Chuvas de verão. Então, essa alternância, sol e pancada de chuvas é muito normal.
O problema é que a nossa cidade, realmente, as nossas cidades, vamos colocar, não é uma situação só de Goiás, é no Brasil, é no mundo. Elas, na grande maioria delas, elas não suportam muita chuva em pouco tempo. Então, por isso que nós temos os alagamentos. Ao longo de muitos anos, nós fomos ocupando espaços dentro desse território que não são tão apropriados para que fossem ocupados. Então, a gente sabe que nós temos aí locais que são fundo de vale, outros locais seriam APPs, e nós estamos dentro desse ambiente. Infelizmente, quando nós entramos para dentro desse ambiente, né, vamos colocar assim, desse espaço, quando há essas chuvas, a resposta é imediata, né? Nós temos os alagamentos, temos outros problemas. E essas chuvas vêm com rajadas de vento e raios. Mas, vamos voltar aqui para a questão dos reservatórios. O comportamento dos reservatórios. A recuperação está muito tímida. Nós participamos aqui no CIMEGO do grupo gestor, mais da Bacia do Tocantins, também do Paranaíba, a nível federal, onde tem uma discussão um pouco maior, mais ampla, né? Porque essas bacias, Goiás é o berço das águas, essas bacias vão para outros estados, por exemplo. Então, ainda estamos com esses reservatórios ainda tímidos. E isso, vou mostrar para você aonde estou falando e o que está acontecendo. Estamos ainda, Samuel, bandeira vermelha 2, perdão, bandeira vermelha nível 2, ainda estamos pagando bandeira vermelha aí por conta desses reservatórios. Então, temos aí fevereiro agora, março, já os nossos modelos climáticos já apontam março aí com uma anomalia negativa de chuva. O que é anomalia negativa de chuva? Redução de chuva na parte sul. E na parte sudoeste do estado, que nos traz uma preocupação, Samuel, é uma anomalia um pouco mais evidente. Então, o que nos preocupa para a questão do produtor rural, já dando uma pincelada aqui para os nossos amigos produtores rurais que nos ouvem aí pelas ondas do rádio. A região sudoeste do estado, o pessoal está plantando, já está entrando com a safrinha, e podemos ter problemas com essa questão da safrinha. Então, são prognósticos. Então, o pessoal tem que estar de olho mesmo no tempo e nos boletins, viu, Samuel, para acompanhar, porque realmente o tempo está mudando. As mudanças nesse verão é muito repentina, muito rápido. Então, essas chuvas torrenciais, elas se formam ali 2 horas antes da ocorrência. Então, realmente, o pessoal tem que ficar atento. Pois é, e o quadro é esse mesmo. Essa semana, né, eu entrei em determinado local, aquele sol de rachar mamona, quando saí chovendo. Até assustei. O que está acontecendo? Não era. Então, é justamente isso aí, André, que você apresenta para gente. E aí eu quero reforçar sobre a questão dos reservatórios. De abastecimento de água. No caso, aqui em Goiânia, nós temos a barragem do Ribeirão João Leite, o Rio Meia Ponte. Esses reservatórios que são usados aqui para abastecimento de água, principalmente a cabeceira da região do Meia Ponte, nessa região estão caindo chuvas a níveis satisfatórios, a gente pode ter uma tranquilidade maior ou não, em comparação com anos anteriores, baseado aí nas chuvas que têm caído até então nesse período? As chuvas não estão sendo tão satisfatórias, Samuel. Não tem realmente o que ocorreu durante esse período, né? Nós fazemos a nossa preparação quando começa o período chuvoso. Então, tivemos vários encontros com a direção da Saneago, né? Para demonstrar que o governo está trabalhando de uma maneira engajada. Então, lá em outubro, nós já demonstrávamos o que viria a ocorrer já nos próximos meses. Então, a Saneago já adotou algumas estratégias, né? Aqui a gente fala que nós tivemos essa reunião, as pessoas ouviram, entenderam, então adotaram algumas estratégias. Como, por exemplo, reduzir a vazão de saída ali nesse período de chuva, saída do João Leite, né? Do reservatório. Para quê? Qual que é a situação? Armazenar mais água. Nós estamos tendo chuvas muito aqui em Goiânia, mas na cabeceira não estava chovendo bem. Então, a recuperação dele, ele não baixou tanto quanto no ano passado, mas a recuperação dele ainda é um pouco tímida, né? Se você passa ali, você ainda vê alguns galhos, alguma situação assim, mas está indo bem, né? O João Leite, que está mais próximo aqui, o reservatório menor, mas está tendo uma recuperação que vamos crer aí que até o final do período chuvoso ele chegue na casa aí dos 95%, 98%. Estamos acompanhando toda essa situação.
mas são estratégias que são adotadas a partir de informações estratégicas, né? A gente coloca dessa maneira. Já os das usinas hidrelétricas, infelizmente, as chuvas não têm caído na bacia de contribuição, que é onde o guarda-chuva, né? Onde recebe aquela chuva, e elas ainda tem vários reservatórios nossos que estão com menos que 50% de capacidade aí de volume útil. E chama a atenção, André, por exemplo, na semana passada, eu tenho esse costume já, desde que a Saneago disponibilizou no site dela os dados da CEMAD sobre o monitoramento lá do controle da vazão do Rio Meia Ponte. Eu me lembro que semana passada eu estava olhando, a vazão média estava em 54 mil litros por segundo. Aí, abrindo agora, ó, com a última atualização do dia 24, então nessa semana. Claro que pode ter mudado aí nesses últimos dias. Mas a vazão média, 22 mil litros por segundo. É uma diferença muito grande, de 54 para 22, sobe muito rápido, mas desce muito rápido. E aí, tudo isso vai de encontro aqui, você nos diz aqui nesta preocupação, principalmente nessa região das cabeceiras aí do Meia Ponte. Sim, Samuel. Ainda vou apimentar mais a conversa. Nós chegamos a 70 mil e realmente Nossa, baixou muito. Nós chegamos a 70 mil, foi um pouquinho antes desses 50, mas chegamos a esse nível de vazão, né? Mas, infelizmente, o que ocorre com a bacia do Meia Ponte? Nós temos um trecho muito curto entre a nascente e Goiânia. Então, assim, é praticamente quase 100 quilômetros, em média, né? Vamos colocar porque o rio é tortuoso, aquela coisa toda, mas é muito curto. E quando chove nas cabeceiras, ele responde muito rapidamente. E também depois que nós enfrentamos esse período de uma parada nas chuvas, aí, uma breve estiagem, né? Um veranico curto, mas ocorreu, ele baixa muito mesmo. Então, é isso que traz a preocupação. E a população tem que estar atenta. Não é porque está chovendo que eu posso gastar água. Assim, eu entendo que as pessoas pagam por isso, mas a gente tem que ter um consumo consciente dessa água. Tanto faça sol, faça chuva. Mas realmente, até brinca assim que o Meia Ponte é uma bacia nervosa, né? Se você coloca ali, né, uma injeção de água ali, ele sobe muito rapidamente, mas depois a tendência dele, alguns dias sem chuva, você já notou aí rapidamente, ele cai de maneira drástica, drástica mesmo. E voltando aqui àquela questão dos modelos climáticos, se março já começa a ter problema na parte centro-sul do estado, já com apontando uma estiagem aí, abril, sim, talvez, assim, vamos colocar prognósticos, né? Mas começaríamos o nosso período de estiagem um pouco mais cedo esse ano, então ele ficaria um pouco mais prolongado. Então, realmente, o Estado tem se preocupado com essa situação. As bacias hidrográficas, como Minha Ponte, como ao longo dos anos houve uma ocupação, uma cultura, então ela está uma bacia que ainda precisa de uma recuperação. O governo começou, sim, um trabalho de recuperação, plantio de mudas, recuperação de nascentes, aí envolve SEAPA, Saneago, Emater, envolve várias secretarias que estão imbuídas nesse projeto, não é um projeto de uma secretaria só, é um projeto de governo, mas a área é muito extensa e você tem que recuperar tudo isso, mas a gente tem que contar com a ajuda da população. As pessoas têm que abraçar essa bacia, abraçar o Meia Ponte, né? Até essa semana eu estava na rádio e conversando com um outro colega, ele recebeu uma mensagem pelo WhatsApp e a pessoa colocava lá como um saudosismo, Samuel. Eu cheguei a uma pessoa, né, um ouvinte, cheguei a tomar banho no Meia Ponte. Que bom que às tardes a gente ia, né, para as margens ali, né, com a família, aquela coisa toda. E hoje nós não podemos fazer isso, infelizmente. Então, é um trabalho de governo, sim, mas é um trabalho onde a população tem que contribuir, porque nós temos pneu, sofá, geladeira, tem de tudo no Meia Ponte. E isso não vai sozinho para lá, né? Alguém levou, né? Então, assim, tem os locais hoje, certo, né? A prefeitura já está com seus ecopontos aí, o governo também auxilia nesses trabalhos aí, mas, assim, as pessoas têm que levar o lixo para o local adequado. Não é colocar ali material entulho nos nossos mananciais. Você está entupindo nossos córregos. Então, quando a gente precisar de água, Samuel, o que acontece?
depois disso tudo? Nós não temos água. Aí, realmente, aí o pessoal fica nervoso, fica todo mundo nervoso por conta disso. Mas tem que partir de nós esse trabalho aí de recuperação, de entender a necessidade de cuidar desse manancial próximo da nossa residência. Para fechar nossa conversa, então, com essa possível antecipação do período de estiagem, podemos ter um período de estiagem mais intenso do que no ano passado? Sim, as possibilidades apontam que sim, podemos ter um período de estiagem mais prolongado. Então, realmente, temos aí que colocar a mão na consciência e trabalhar e utilizar essa água de maneira bem racional. Infelizmente, é uma situação que está bem próxima, como a situação das usinas hidrelétricas aí, que o pessoal está pagando ainda caro e ainda vai continuar pagando caro por conta dessa mal recuperação, porque quando você olha o sistema todo, né, ele é um conjunto de estações, mas nem toda energia passa por todo local. Então, nós temos as nossas usinas que contribuem para uma situação. E só relembrando aqui uma situação, Samuel, aí falando, colocando aqui para o nosso público aqui. O sul do país, pessoal, ele está enfrentando uma seca grave. Eu acho que a gente tinha até comentado com o Samuel que os nossos modelos já apontavam para isso. Então, você sai do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, pedacinho de São Paulo e Mato Grosso do Sul, nossos vizinhos próximos aqui, já decretaram estado de calamidade por conta da seca. Olha só os Brasis que nós temos dentro do Brasil aqui, de tanta, assim, como o tempo influencia na economia, vai influenciar na nossa vida. Então, por isso que nós temos que estar mais abertos a entender que temos que mudar a nossa cultura de consumo, de uso, né? As coisas precisam ter um certo equilíbrio. Ele sabe que tem muita situação que é natural. É o Laninha que está aí, Samuel, é o Laninha que traz uma irregularidade nessas chuvas. Mas nos últimos anos nós estamos vivendo essas irregularidades, então nós temos que mudar aí, criar estratégias para sobrevivência, né? A gente tem que passar por essa situação. E a tendência é de temperaturas mais elevadas também? Sim, globalmente, né, quando a gente fala de temperaturas mais elevadas, a gente está falando assim de situações que envolvem o globo. Então, quando você como vou dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte. Imagina que você está fazendo um bolo ali. Então, se você coloca pouco fermento, ele tende a crescer menos. Mas se você coloca uma quantidade certa, ele estabiliza, ele cresce no tanto desejado. Mas se você coloca muito, também estraga. Então, realmente, essa situação. Então, nós estamos tendo um aumento na temperatura global e isso vai influenciando em todo o globo terrestre. Alguns locais vão ter seca extrema, outros locais vão ter chuvas intensas. Infelizmente, o Brasil, nós estamos convivendo com essas duas situações. Nós tivemos aí Goiás, com problemas no norte, nordeste e oeste goiano, o sul da Bahia e o norte de Minas, com chuvas muito intensas. A gente tem um trabalho também, lembrando aqui com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, um grande abraço a todos, essa corporação, né, que sempre está auxiliando e trabalhando em conjunto conosco aqui, mas realmente traz problemas e problemas que hoje a gente, né, temos que realmente pensar no futuro aí de estratégias, como iremos passar por certas situações com falta de água ou uma situação de uma seca extrema, né, colocando assim, o excesso de água ou seca extrema. O nosso monitor de secas, esse mês de dezembro, nós tivemos uma leve redução, ele demonstra, né, no Brasil, em algumas regiões, uma leve redução na seca, mas ela está presente. Ela vem nos acompanhando aí muito ao longo de bons anos aí, de maneira silenciosa. A gente não vê aquela, não é aquela seca do Nordeste do país, onde algo absoluto e extremo. É uma seca volátil, né? Vamos colocar assim, ela acelera, desacelera, ela começa ali, ela tem todo um ritmo, mas ela está sempre presente, né? Eu estava comparando março, só uns números aqui, março de 2021 em Jataí deveria chover, por exemplo, 200, quase 300 milímetros, choveu a metade. Então realmente é preocupante, porque a parte centro-sul do estado de Goiás é onde roda o PIB do estado de Goiás, né? A gente sabe disso. O PIB, né, a pujança, onde tem arrecadação, está bem concentrado nessa parte centro-sul do estado,
é a parte aonde demonstra maior preocupação por conta de uma seca mais prematura, né? Um período de estiagem mais prematuro chegando aí para essa região. André, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Mais uma vez, uma grande satisfação em recebê-lo, em conversarmos sobre aspectos importantes da área climatológica. Muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua disponibilidade com o nosso público, conosco aqui da Sagres também. Um grande abraço, um bom final de semana. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, Samuel, a Secretaria do Meio Ambiente